Em breve, você vai assistir um novo filme original da Brasil Paralelo, O Fim da Beleza. Clique no link desse vídeo e faça o seu cadastro. Somos tão jovens na história da humanidade que às vezes esquecemos do que nos permitiu chegar aqui e viver dessa forma. Há 30 mil anos, nossos antepassados tentavam dizer alguma coisa quando pintavam nas rochas. São as primeiras mensagens que temos de nossos ancestrais. A vida era difícil e lutávamos muito para sobreviver. Os humanos não sabiam onde estavam. Imprevistos como animais selvagens e o frio faziam parte de um dia a dia incompreendido. O mundo era um lugar aberto e desconhecido, onde nossa chance de sobrevivência parecia baixa. Alguns de nós fizeram o que parecia impossível. Aprenderam a olhar para o futuro quando viam as estrelas, prevendo o clima e a migração dos animais. Graças a essa incrível descoberta, a humanidade teve uma oportunidade única: entender o ambiente à nossa volta. Começamos a plantar, domesticamos animais e estabelecemos um lar. Pela primeira vez na história, os humanos paravam de fugir e de passar fome. Tínhamos mais do que podíamos carregar. A escrita nascia para mudar a nossa história. Decidimos registrar ideias e acontecimentos. Era uma forma de transcender o medo da morte. Enviar ao futuro nossos pensamentos, nossas crenças e nossas experiências passou a ser possível. Foi quando começamos a herdar o conhecimento da humanidade. Isso tudo nos levou de caçadores a filósofos, de fugitivos a arquitetos. Criamos a ética para aperfeiçoar a convivência, as leis e o júri para aperfeiçoar a justiça, e constituir família passou a fazer parte da nossa tradição de levar a humanidade adiante. Quando vivemos o nosso dia a dia, aqui, no século XXI, desfrutamos desse legado. A filosofia grega, o direito romano, a moral judaico-cristã e a experiência acumulada de nossos ancestrais fazem parte de nós. Essa é a herança que chamamos de civilização ocidental. Se hoje os territórios estão divididos em países, com idiomas e regras estabelecidas, nem sempre foi assim. Neste longo caminho, cada povo colocou um pedaço da estrada que hoje trilhamos. A terra que hoje abriga Portugal era considerada o fim do mundo. A fronteira com um oceano desconhecido sempre foi atraída e cobiçada. Diversos povos viveram por lá até ver a ascensão do Império Romano e a entrada das tribos germânicas, dos suevos e visigodos. Os visigodos formaram cidades na Europa Ocidental e durante 3 séculos ocuparam grande parte da Península Ibérica, preservando e absorvendo a cultura de seus antepassados. Como essa cultura veio parar no Brasil? O que as guerras entre diferentes visões de mundo têm a ver com a nossa história? Para enxergar melhor o presente, precisamos voltar um pouco no tempo. No ano de 700, por volta de 700, surge a fé muçulmana. E ela já estava se ampliando em todo o Oriente Médio, norte da África. A fé muçulmana nasce em Meca, na Arábia Saudita, com Maomé, o pregador que afirmava ter recebido a revelação de ser um enviado de Deus. Nessa revelação, a sua missão seria resgatar ensinamentos que foram trazidos por profetas como Moisés, Abraão e Jesus, mas que ao longo do tempo teriam sido distorcidos. Foi juntando adeptos que, após a sua morte, compilaram seus ensinamentos no Alcorão, livro que embasa a fé islâmica e discorda das crenças judaicas e católicas. Também criaram a Jihad, a guerra de manter o islamismo pleno dentro de si e levá-lo ao maior número de pessoas possível. Dessa forma, buscaram alargar os horizontes do território islâmico, inicialmente tomando o Oriente Médio e o norte da África, para depois entrar na Europa Ocidental. A estratégia foi longa na duração e rápida na conquista.
Os muçulmanos precisaram de menos de uma década para dominar a maior parte do território europeu. A invasão começou em 711 e 3 anos depois já habitavam a maior parte da Península Ibérica. O curioso é que essa ocupação foi incentivada pelos mesmos povos que habitavam a região. Os visigodos viviam envolvidos em disputas internas e, por causa dessa rivalidade, uma facção de visigodos pediu ajuda de um líder muçulmano do norte da África, que não só atendeu o pedido, como deu-se conta da riqueza do território e aproveitou para tomá-lo para si. A entrada foi muito rápida, entraram justamente por Gibraltar, conseguiram cruzar ali do Marrocos, chegaram até a Espanha e pouco a pouco foram tomando as vilas, foram tomando as cidades. Aos poucos a península foi sendo conquistada, se expandiu até a Lusitânia, se expandiu até onde hoje é Portugal. As teorias que os historiadores levantam quanto à facilidade da invasão foi porque, em primeiro lugar, o reino visigótico não deixava que as populações de origem romana tivessem acesso a armas ou ao exército. Então nós já vemos aí um processo de desarmamento que facilitou, inclusive, a queda do seu próprio Estado. Os cristãos que escaparam fugiram para o alto das grandes montanhas no norte da Península Ibérica. Lá estabeleceram o chamado Reino das Astúrias e aclamaram Dom Pelágio como seu novo rei. Nessas Astúrias, então, se tornou um foco de resistência cristã. As Astúrias nunca conseguiram ser conquistadas e de lá o Dom Pelágio organizou a resistência ao invasor muçulmano. Os muçulmanos continuaram a conquista para o leste da Europa, até se depararem com um reino franco. Uma tropa de 50.000 soldados mouros cruzou a fronteira para atacá-los. Era a prenúncia do fim do Ocidente. Carlos Martel, comandante do exército franco, sabia ter nas mãos a história de uma civilização para defender, e praticamente nenhum soldado. Convenceu a igreja a financiar o treinamento de cavaleiros, estudou as formações dos antigos gregos para resistir pela disciplina e a aceitação de morrer pela causa. Passou um ano inteiro treinando bárbaros que nunca tinham sido soldados para enfrentar um exército maior e mais poderoso. No dia 10 de outubro de 732, milhares de soldados estavam na linha de frente de uma guerra santa. Foi na Batalha de Poitiers que Carlos Martel fez lembrar os antigos espartanos, na sua resistência e coragem, saindo vitorioso. Para a maior parte dos historiadores, essa era a última chance de resistência do Ocidente.